É, nação flamenguista, né? O Flamengo vai enfrentar o Corinthians, né? Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Mas claro, pessoal, a cabeça do Flamengo não tá só no Campeonato Brasileiro, né? Tá também na Libertadores, né? Onde o Flamengo é o terceiro colocado do grupo. Isso deixa os torcedores preocupados, mas eu acho que não é motivo para pânico, motivo para desespero, né? A gente sabe do elenco que o Flamengo tem, a gente sabe do potencial que o Flamengo tem. Se vencer esse jogo do Corinthians, tem tudo para assumir a tabela de novo, né? A ponta. O Palmeiras joga com o Bahia. O Palmeiras vem de alguns bons resultados, né? É claro, isso se dá muito pelo quê? Pessoal, o calendário é longo, né? Não é porque o Flamengo não vem de um bom jogo contra o Central Córdoba, que foi o único jogo que o Flamengo não jogou bem, né? Mas os demais jogou bem. Eu creio na vitória contra o Corinthians, né? E também na vitória contra o Central Córdoba lá, né? Que é importante o Flamengo vencer para garantir sua classificação, né? E o que será que os palmeirenses estão achando desse jogo do Corinthians e dos jogos que o Flamengo está tendo aí, né? Já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? O canal do Opina Porco, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. No grupo do Flamengo também teve mudanças. O Central Córdoba, cara, tá em primeiro lugar. Quem diria, hein? Quem diria que o Central Córdoba estaria em primeiro lugar com 7 pontos, 2 vitórias e um empate. Tá invicto ainda, não teve derrotas na competição. Segundo lugar o LDU, em terceiro lugar o Flamengo, com uma diferença de 1 ponto ali entre LDU e Flamengo, e o Central Córdoba ganhou ali uma gordurinha a mais e foi até 7 pontos. Então agora, a receita pro Flamengo, ela não tem muito segredo. É vencer o LDU, é vencer o Central Córdoba e vencer o Deportivo Táchira, que é a equipe aqui mais fácil do grupo. Não tem muito segredo. É isso que o Flamengo tem que fazer. Precisa tirar esses pontos dessa galera para que ele avance em primeiro lugar aí na classificação. E por falar em Flamengo, vocês sabem que no final da semana nós vamos ter uma partidinha aí interessante, né? Interessante, que já tem 43 mil ingressos para mais vendidos no Maracanã, que é Flamengo e Corinthians, no domingo, às 16 horas. Neto, para quem você vai torcer? Pro Flamengo ou pro Corinthians? O Flamengo tá perto do Palmeiras, em segundo lugar. Então é óbvio que eu vou torcer pro Flamengo. Cara, se o Corinthians tá de um lado, eu tô do outro. Sai fora. Sai fora. Torcer pro Corinthians não. Né? Com todo respeito aos corintianos, mas não dá. Vocês também não torcem pela gente. Se tiver um Flamengo e Palmeiras, vocês não vão torcer por nós. Para com isso. Para com isso que a gente conhece vocês. Palmeiras e Bahia. Tá na casa do Palmeiras. Domingão também, 6h30 da tarde. E é o seguinte, hein? Tem premiação pro Memphis Depay. O Memphis Depay, ele pode ganhar um bônus de 1,5 milhões se vencer o Corinthians. Isso porque ele tem objetivos a serem alcançados na temporada, que é, por exemplo, participação em gols, tanto fazendo gols quanto entregando assistências. E ele já tá com 24. E a meta dele é 25. Então, se ele entregar uma assistência ou fizer um gol no jogo contra o Flamengo, esse bônus por meta ele é ativado e ele recebe 1,5 milhões de reais por essa assistência ou esse gol na próxima partida, né? Se isso acontecer na próxima partida contra o Flamengo. E o Flamengo também deu uma provocadinha no Corinthians em relação às torcidas. O Flamengo foi anunciar a venda de ingressos e convocou os torcedores do Flamengo, né, os torcedores rubro-negros, a estarem no estádio. Olha o que eles colocaram aqui, ó, nas redes sociais. O Maracanã vai ficar pequeno para o confronto entre o time que joga com o apoio da maior torcida do mundo, fazendo referência aqui ao Flamengo, e a equipe que tem uma das maiores torcidas do Brasil. Garanta seu ingresso para Flamengo versus Corinthians. Aí tem o site aqui, ó. Aquela questão da briga ali, né? Quem tem maior torcida, quem tem menor, que sempre vive aí Flamengo e Corinthians. É um jogo que vai ter
bastante elementos especiais. Vai ser um jogo bom, cara. Vai ser um jogo bom de assistir. E na sequência tem Palmeiras e Bahia. Então um domingão aí com bastante jogo. Bem interessante pra gente. Mas aí não é surpresa, né, Neto? A maior torcida do Brasil, né? É disparada do Flamengo, né? E uma das maiores do mundo, né? O corintiano, tem muito corintiano, tem essa ilusão na cabeça que tem a torcida maior do que a do Flamengo, né? Eu não sei de onde eles tiraram isso, né? Coisa da cabeça de corintiano, só pode ser, porque o Flamengo, a torcida do Flamengo é bem maior do que a do Corinthians, né? Gente. E para encerrar, pessoal, quero encerrar aqui com algumas observações de torcedores do Flamengo a respeito da vitória lá na altitude que o Palmeiras teve ontem. Alguns torcedores comentaram aí, redes sociais afora, obviamente fazendo uma comparação direta em relação ao ritmo, à imposição física, a essas coisas aí do jogo lá do Flamengo com o jogo do Palmeiras. Olha só, papo do Flamengo. Altitude é complicado. Palmeiras mete 3 no Bolívar sem mimimi. Outro, aqui torcedores flamenguistas, né? Pelo perfil aqui parece ser torcedores flamenguistas. Outro aqui, ó, tem que aprender muito com o Palmeiras, sem desculpa de altitude. Time mimado, fazendo aí uma referência ao Flamengo, né? Enquanto isso, o Palmeiras faz o que a gente não tá fazendo, compete. E teve mais. Flamengo nem aí pra Libertadores e o Palmeiras vencendo todas. Difícil. Que situação complicada o Flamengo se meteu. Mais um acerto da diretoria. O cara fazendo aí, né, uma alusão aí irônica à diretoria. O problema do Flamengo é a mentalidade. Quando fala de altitude, os caras já sentem falta do ar. O time já vai pra lá derrotado. O Palmeiras hoje jogou numa altitude maior e meteu 3 gols. O problema do Flamengo só é psicológico. Aí teve outro que comentou, exatamente, falta aos jogadores do Flamengo espírito de Libertadores. Pior de tudo é perder em casa como perdeu a rodada passada. Era pra ser líder do grupo. Eu acho o seguinte, galera, sendo muito sincero com vocês. Cada jogo ele tem ali a sua história, né? Que nem o Eldevan tava conversando comigo, ele é flamenguista, ele falou assim, olha, né, tu não leva ao pé da letra essas críticas, né, que vários e vários torcedores levantaram. Depois eu entrei lá nas redes sociais do Paparazzo Rubro Negro, que o próprio Paparazzo falou sobre isso também, sobre o Palmeiras ter feito aí 3 gols, altitude e tudo mais, e teve vários torcedores também, e aí teve aqueles torcedores também que foram, cara, isso daí cada time tem a sua história, isso não significa que o Palmeiras também vai chegar na final de nada. Então tem os dois lados da moeda. Eu acho isso, cada jogo tem a sua história. O Palmeiras também poderia ter se complicado porque manteve muita intensidade e no segundo tempo perdeu essa intensidade e quase toma um revés no segundo tempo, Agora, teve uma coisa que eu achei diferente no jogo do Palmeiras e no jogo do Flamengo, foi que no do Flamengo a LDU não foi aguda no ataque. Porque se a LDU coloca a intensidade que o Bolívar colocou em cima do Palmeiras, talvez a ilustração do jogo poderia ter sido outra. Então a LDU estava num jogo também muito acomodada. A LDU ela entrou querendo o empate. A realidade é essa. Ou tentando jogar por uma bola mágica, misteriosa que aparecesse por ali. O Bolívar não. O Bolívar eles entraram com vontade de vencer. Eu acho que isso também provoca o espírito, né, de reação do time adversário. Porque assim, se o Palmeiras ele é atacado, o que ele vai fazer para se defender? Atacar. Agora a LDU ficou ali, banho-maria, cozinha do galo. O Flamengo foi levando o jogo também lá. Mas o segundo tempo do Palmeiras eu acho que ele é a prova de que a altitude realmente ela prejudica. E se o Maurício não tivesse feito aquele gol, uma hora dessa teríamos saindo com empate. Mas assim, eu também gostei da imposição física do Palmeiras, tá? É que cada jogo tem a sua ilustração, cada jogo tem a sua história. Isso não significa que eu não acho que o Palmeiras não deu sangue ali, deu sangue, teve força de vontade. E é aí que talvez falta um pouquinho pro Flamengo também de tentar arriscar de longe, subir uma linha para tentar pressionar a saída de bola. Faltou isso. Eu entendo as críticas dos torcedores do Flamengo pro Flamengo. Eu entendo também. Eu tenho que entender, né? Eu sou um canal aqui muito crítico, muito ácido de opinião. Então eu também sou muito crítico.
Se o Palmeiras tivesse empatado, eu não ia. Pois é, pessoal, todo mundo tá avaliando esse jogo do Palmeiras, né? Altitude maior. Mesmo assim, o Palmeiras vai lá, faz um grande jogo, consegue arrancar uma vitória 3-2. Para mim, o time do Bolívar é até melhor do que a LDU, né? A LDU é muito fraca. Mas é como o Neto aí fez a sua análise. Quando se fala em altitude, lá no sorteio, quando falou em altitude, até o presidente do Flamengo que estava lá, os dirigentes, já sentiu falta de fôlego, né? O cara já estão traumatizados, podemos dizer assim, né? Eu acho que isso aí não é desculpa. Não é desculpa. A altitude não é desculpa. Principalmente da LDU, né? Porque a do Palmeiras, do Bolívar, né? Muito alto, é quase 4.000 metros de altura. Aí é diferente, né? Do Bolívar é 2.000 e poucos metros, né? Não é para esse pânico todo, não é para esse desespero, né? Mas mesmo assim, o Flamengo se complicando no seu grupo da Libertadores, né? O Flamengo, se perder o jogo para o Central Córdoba, se complica, pessoal. Dificilmente vai se classificar, né? É uma realidade, né? De quem é a culpa? É de Felipe Luiz, é da diretoria, de Boto, que prefere o Brasileirão. Eu acho que tem que vir alguém bater no peito e assumir a culpa, né? Principalmente no jogo contra o Central Córdoba, né? Todo mundo achou que o Flamengo ia passar o trator. Tá aí. Surpresa, Central Córdoba primeiro e pode se classificar em primeiro, né, do grupo, né? Acho que Libertadores, pessoal, não tem jogo fácil. Você tem que entrar como se fosse decisão todos os jogos, né? Quem leva isso a sério, geralmente se dá bem, né? Ok, Felipe Luiz é um cara jovem, um cara novo, não tem experiência. Errou nesse jogo aí, errou feio. Continuou errando contra a LDU. Vou dizer a você porque é que ele continua errando. Para mim, Everton Araújo não é para jogar de titular. Jogou contra o Central Córdoba, jogou contra a LDU. É um jogador que para entrar no Campeonato Brasileiro no segundo tempo, o Flamengo ganhando o jogo fácil. Aí sim, pessoal. Mas não, jogo decisivo de Libertadores. Everton Araújo, para mim não dá, né? Mas vamos ver, né? Tem esse jogo aí contra o Corinthians. Jogo que para reconquistar a confiança. Para mim, Pedro tem que ser titular absoluto. Bruno Henrique, a cabeça dele tá no outro planeta, não tá mais no planeta Terra. Essa é uma verdade, né? Não tô aqui passando pano para ninguém. Mas a gente sabe, depois que começou as especulações desse assunto aí sobre Bruno Henrique, ele não tem conseguido dominar uma bola, pessoal. Ele vai dar uma tapa para a linha de fundo, sai com bola e tudo. É a realidade, não é coisa do outro mundo, né? Mas contra o Corinthians a gente espera que Pedro inicie a partida, faça uma grande partida, né? Que o Flamengo vença, vá aos 14 pontos, depois tem o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, depois o jogo decisivo, né? Eu nem sei se só o empate contra o Central Córdoba é bom, né? Acho que talvez vai precisar da vitória, né? O Flamengo tem condições de ganhar do Central Córdoba? Depende. Se jogar preocupado e não perder, não ganha. Agora sim, se jogar atacando, sem medo de perder o jogo, né? E Felipe Luiz, quando ele chegou, foi a primeira coisa que ele disse, né? Prefiro perder atacando do que ganhar se defendendo. Então a gente espera que ele não mude seu estilo, né? Ele não volta atrás, tudo aquilo que ele disse, né? Vamos atacar. É um time fraco, Central Córdoba. É uma vergonha para o Flamengo estar nessa situação. É um fato, né? Mas o Flamengo se meteu, o Flamengo tem que se virar agora para sair dessa situação. Vamos esperar que já deu o pontapé inicial aí contra o Corinthians, né? Casa cheia, vai estar lotado. A gente espera que o Flamengo faça um grande jogo e consiga uma boa vitória, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.